Deus te abençoe. Vai com Deus. Fique com Deus. Dorme com Deus. Quantas vezes você já usou esse tipo de expressão ou quantas vezes você já ouviu esse tipo de expressão durante a tua vida inteira? Eu tenho certeza que todos os dias você ouviu isso. E quantas vezes também, quando você fez as suas orações, você se referia diretamente, Deus, me ajuda, não é isso? E eu posso provar para você que isso é um grande engano de Satanás, para poder, mais uma vez, nos afastar de Jesus Cristo, tirar a posição de Jesus Cristo de nosso Salvador e, mais uma vez, fazer com que a gente não chegue até Deus. Porque quando nós nos referimos a Deus, quando nós pedimos a bênção de Deus, a gente esquece de uma coisa. Jesus Cristo nos falou que a única forma da gente chegar até Deus é através dele. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Jesus falou claramente, ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai através dele. Então o que acontece? O que Satanás fez durante todo esse tempo? O mundo jaz do maligno. O mundo que a gente vive é um mundo de engano. Sempre voltado e com o objetivo de nos afastar da salvação, de nos afastar de Jesus Cristo, tirarmos o Jesus Cristo do lugar que ele tem que estar, de nosso único Salvador. Então o que acontece é que Satanás colocou todas essas expressões para que a gente se referisse sempre a Deus diretamente, só que sempre que a gente se refere a Deus, primeiro, a gente não vai conseguir chegar até Deus sem colocar Jesus Cristo como intermediário, como ele falou, eu sou o caminho até o Pai. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Jesus falou claramente. Ou seja, se você deseja alguém, Deus te abençoe, esse teu desejo, esse teu pedido ao Pai, ele não vai chegar, porque você não usou Jesus Cristo como sendo esse caminho. Entendem? E sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior? Quantos deuses existem? Esse que é o problema. Esse que é o grande problema. E é aí que Satanás age. Porque além dele fazer com que nós tiremos Jesus Cristo desse caminho, a gente não coloque o nome do nosso Senhor Jesus durante todo o tempo, não colocamos ele como sendo o nosso Salvador, como sendo o único caminho até chegar ao Pai, quando a gente se refere diretamente a Deus, sabe lá que Deus é esse que a gente está clamando. Entendem? Isso é muito importante. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Teve um cara esses dias que ele era um cantor e aí ele estava fazendo um show e no fundo do palco apareceu uma imagem de um demônio. E aí as pessoas criticaram ele e tudo mais, porque ele se falava cristão e ele colocou ali no fundo um demônio. Apareceu realmente um demônio com chifres e falando e tudo mais. Depois ele veio se justificar, e olha como é interessante, quando ele veio se justificar, sabe o que ele falou? Ele falou assim, todo mundo sabe que eu amo a Deus e que eu sirvo a Deus. Olha como ele fala. Ele não falou em momento nenhum em Jesus Cristo. Que Deus é esse que ele fala que ele ama e que ele está servindo? Entendem? Esse Deus é Satanás. Entende? Então, o que é importante, isso, se você parar para ver, você com certeza conhece muitas pessoas, tá? Que falam de Deus e que buscam a Deus, mas falam diretamente Deus. E não usam Jesus Cristo como esse intermediário, como esse caminho até Deus. E esse é o grande engano. Essas pessoas que elas falam, se referem diretamente a Deus, muitas das vezes, sem elas perceberem, elas estão clamando e elas estão buscando um outro Deus que não é o Pai. Não é o Pai, que só chega através do caminho chamado Jesus Cristo. Entende? Vamos fazer um teste. Eu convido a você mudar agora a forma de você se referir. Ao invés de você falar para alguém, vai com Deus, você fala assim, vai com o nosso Senhor Jesus Cristo. Dorme com Deus, você fala assim, durma com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao invés de você falar, Deus te abençoe, você fala,
Que Jesus Cristo te abençoe. Entende? Porque somente dessa forma você vai estar conseguindo que esse teu desejo chegue realmente ao Pai. Porque somente Jesus Cristo pode ser esse intermediário. Somente Ele é o caminho. Entendem? Esse é o grande engano de Satanás. Tirar Jesus Cristo como sendo o caminho, sendo o nosso único Salvador. E que quando você se refere a Deus, sabe lá que Deus é esse que a gente está clamando. E aí sabe o que acontece? A gente clama a Deus, que a gente ali está achando que é um, mas não é, e as coisas não acontecem, e a gente não entende por quê. Porque para chegar ao Pai, o Pai de verdade, a gente precisa usar o Filho, que é Jesus Cristo. Entende? Então, se você não usa o Filho para chegar ao Pai, se você não usa o Filho para chegar a Deus, você não está se referindo e está clamando a esse Deus. Entendem? Esse é o ponto. Clamem, chamem. Sempre que vocês forem desejar alguma coisa, desejem em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai ver. Você vai perceber que a tua vida vai mudar. Porque você vai colocar Jesus Cristo como sendo o único caminho na tua vida para chegar ao Pai. Somente Ele pode te salvar. Somente Ele tem as condições de te levar à libertação. Somente Ele tem a condição de te levar à vida eterna junto com o Pai. Que vocês fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, assim permitir.